Nesse vídeo, quero tratar do tema da ciência da religião, surgimento e a evolução da ciência da religião, da origem à contemporaneidade. A ciência da religião, originalmente da Alemanha, constitui-se como um campo acadêmico autônomo, de caráter essencialmente laico, empírico e interdisciplinar. História, sociologia, filosofia, antropologia, geografia. Seu escopo fundamental não consiste em validar, justificar ou refutar os dogmas ou verdades de fé de qualquer tradição religiosa, mas sim analisar o fenômeno religioso enquanto fato social, histórico, cultural e psicológico. Este vídeo apresenta uma análise detalhada e estruturada de sua trajetória histórica, desde suas raízes intelectuais até os desafios metodológicos contemporâneos. As raízes intelectuais e os antecedentes, séculos 17 e 18. Antes que a disciplina Ciência da Religião se formasse e se formalizasse como cadeira acadêmica, o fenômeno religioso já vinha sendo gradualmente secularizado pelo pensamento europeu. O iluminismo desempenhou um papel catalisador nesse processo, ao submeter as tradições sagradas ao tribunal da razão. O racionalismo e a crítica bíblica. Pensadores como Baruch Spinoza e, posteriormente, os pensadores franceses Voltaire e Diderot começaram a analisar os textos sagrados não como revelações divinas literais, mas como produções humanas sujeitas a contradições históricas e geográficas. A filosofia da religião, David Hume, em sua obra História Natural da Religião, de 1757, propôs que a religião originava-se de causas psicológicas e emocionais do ser humano, como o medo, o desconhecido e a esperança de controle sobre a natureza, e não de uma revelação primordial. Immanuel Kant, por sua vez, posicionou-se a religião nos limites da razão pura e da moralidade prática. A fundação acadêmica da ciência da religião. A fundação acadêmica de Friedrich Max Müller, no século XIX. O nascimento formal da ciência da religião, como área autônoma e diferenciada, tanto da teologia quanto da filosofia tradicional, ocorreu na segunda metade do século XIX, tendo como epicentro a Europa, e de modo especial a atuação do filólogo alemão Friedrich Max Müller, de 1823 a 1900. Max Müller proferiu palestras que lançaram as bases para a ciência comparada das religiões, estruturando a metodologia do novo campo de estudo. Publicou sua obra Introdução à Ciência da Religião. Delineou o método filólogo aplicado ao estudo dos textos sagrados orientais. Coordenou experiências monumentais, com um best-seller de 50 volumes, permitindo o acesso acadêmico ocidental aos textos hindus, budistas, taoístas, entre outros. Max Müller adaptou a máxima do poeta John Vaughan sobre essa questão das religiões. Diz o seguinte: quem conhece apenas uma língua, não conhece nenhuma. Para formular o princípio reitor do método comparativo, ele diz: aquele que conhece apenas uma religião, não conhece nenhuma. Além de Max Müller, a expansão interdisciplinar e a entrada das ciências sociais do século XX na área das ciências da religião.
Com a maturidade das ciências humanas, no início do século XX, a ciência da religião foi enriquecida por múltiplos enfoques disciplinares que buscaram compreender a dinâmica das crenças sob prismas socioculturais e institucionais. A sociologia da religião. A sociologia clássica debruçou-se sobre a função que as instituições e ritos religiosos desempenham na coesão social e na organização civil. Aqui nós temos Émile Durkheim, 1858 a 1917. Em suas formas elementares da vida religiosa, o autor francês definiu a religião como um sistema unificado de crenças e práticas relativas a coisas sagradas, que ele define como separadas e proibidas. Para Durkheim, ao cultuar o sagrado, a sociedade está, em última análise, cultuando e reafirmando a si mesma e seus princípios e seus próprios laços de solidariedade. Além de Durkheim, temos Max Weber, de 1864 a 1920. Distanciando-se de visões puramente funcionalistas, investigou o sentido de que a ação religiosa tem para o indivíduo. Ele cita o exemplo da ética protestante e o espírito do capitalismo. A partir disso, ele demonstrou como a doutrina calvinista da predestinação gerou uma conduta cética de trabalho que acabou por impulsionar e moldar o desenvolvimento econômico do capitalismo ocidental moderno. A antropologia da religião. A antropologia trouxe o foco para as práticas rituais, o mito e o simbolismo dos povos tradicionais e não ocidentais. Edward Taylor, de 1832 a 1917, propôs o animismo, a crença em almas e seres espirituais habitando a natureza, como a forma mais primitiva e original de religião, evoluindo posteriormente para o politeísmo e o monoteísmo. Temos também James Frazer, de 1854 a 1941. Em sua monumental obra O Ramo de Ouro, mapeou a transição evolutiva do pensamento humano a partir de 3 estágios distintos: a magia primordial, a religião institucionalizada e, por fim, o pensamento científico. Então, veja como a ciência da religião ela vem fazendo caminhos, sendo aprofundada. A consolidação e a corrente fenomenológica, meados do século XX. Embora as análises sociológicas e antropológicas explicassem a religião por suas funções externas, muitos pensadores argumentavam que essas abordagens reduziam a religião a fatores meramente sociais e econômicos. Para contrapor esse reducionismo, surgiu a fenomenologia da religião, defendendo a existência de uma experiência especificamente religiosa, que deve ser compreendida em seus próprios termos. Aqui nós temos a presença, temos que citar, Rudolf Otto e o conceito de luminoso. Em seu influente livro sagrado, o teólogo, filósofo alemão Rudolf Otto investigou o aspecto irracional e não racionalizável da experiência religiosa, que ele denominou de luminoso, derivado do latim nomen, presença divina. Ele descreveu essa experiência fundamental por meio de 2 dimensões simultâneas. Primeira, mysterium tremendum, o mistério que provoca temor reverencial, assombro e a sensação de absoluta pequenez do ser humano perante o totalmente outro. E a outra dimensão é o mistério fascinius, o mesmo mistério que simultaneamente atrai, cativa, consola e fascina
de maneira arrebatadora. Então, Rodolfo Otto trata a questão do mistério como tremendo e fascinante. O outro autor é Mircea Eliade e a estrutura do sagrado. Trata-se de um romeno, Mircea Eliade, de 1907 a 1986. Um dos maiores nomes do campo do século XX. Mircea estruturou suas análises a partir do binômio sagrado e profano. Eliade argumentou que o ser humano religioso, homo religiosus, percebe o mundo dividido de forma qualitativa. Para Mircea Eliade, ele trata do termo hierofania, é o ato de manifestação do sagrado no mundo profano. Pode ocorrer através de um objeto comum, uma pedra, uma árvore, um cigarro, um rio, que passa a ser visto como um repositório de uma força espiritual transcendente. Outro termo utilizado por Mircea Eliade é o tempo mítico e o tempo histórico. Ritos e mitos de criação permitem ao homem religioso reatualizar e retomar ao tempo primordial da criação, transcendendo a linearidade histórica e profana. Caríssimos, vamos falar um pouco sobre o panorama contemporâneo e a crítica epistemológica do século XX e XXI. A partir do final do século XX, o campo acadêmico da ciência da religião passou por intensas revisões epistemológicas e autocríticas metodológicas, direcionando os holofotes para suas próprias limitações de origem e ampliando a interdisciplinariedade. A desconstrução do eurocentrismo. Pesquisadores de ciência da religião pós-coloniais apontaram que as primeiras teorias da ciência da religião foram moldadas por conceitos oriundos de um viés teológico e cristão ocidental. Categorias como sagrado, texto sagrado, Deus, pecado, ou mesmo o próprio conceito abstrato de religião, eram frequentemente exportados e impostos a tradições orientais ou indígenas sem o devido cuidado contextual, distorcendo a sua real dinâmica espiritual. A ciência cognitiva da religião, uma das frentes mais recentes da pesquisa da ciência da religião, busca compreender os mecanismos cognitivos e neurológicos que tornam a mente humana predisposta a crenças metafísicas. Analisa-se como mecanismos evolutivos de detenção de agentes intencionais e a imaginação de mentes invisíveis explicam a universalidade do pensamento religioso ao longo do desenvolvimento humano. Desafios e objetos do estudo do século XXI, de ciência da religião. Atualmente, a ciência da religião se debruça sobre fenômenos dinâmicos e fluidos característicos da pós-modernidade. Pluralismo religioso, trânsito religioso. O que significa isso? A crescente migração de fiéis entre diferentes denominações e a hibridização de práticas religiosas, chamado também de sincretismos contemporâneos. Espiritualidade sem religião, o crescimento específico de pessoas que se declaram espiritualizadas, mas rejeitam filiações institucionais, formais ou dogmas clericais. Secularização e fundamentalismos. A convivência paradoxal entre sociedades amplamente secularizadas e o recrudescimento dos movimentos religiosos fundamentalistas conforta a atuação no campo político. Cyber-religião. A transição e adaptação de rituais, cultos e comunidades de fé para ambientes virtuais e mídias digitais. A ciência da religião, ela transita em uma área das ciências humanas de componentes de pesquisas história das religiões, dos movimentos religiosos, as populações religiosas, sociologia da religião, nós citamos alguns autores, antropologia,
filosofia e sociologia e a geografia. Então, a ciência da religião, também chamada de ciências da religião, ela perpassa as ciências humanas. A ciência da religião é uma ramificação das ciências humanas e tem a sua importância pedagógica, para além do âmbito acadêmico puro, como também da religião, desempenha um papel ético, social inestimável. Em uma sociedade multicultural, o conhecimento laico e científico das religiões constitui uma vacina essencial contra o preconceito e intolerância religiosa. Na sala de aula, ela oferece aos educadores, aos professores, ferramentas críticas para compreender o outro na sua alteridade, valorizando a diversidade cultural como um patrimônio comum da humanidade. Fernando Figueiredo de Souza. O significado de ciências da religião: história, sociologia, antropologia, geografia e filosofia.